Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos praticar a teoria que aprendemos na nossa aula anterior, sobre os modelos de caixa. Eu já estou com nossa pasta CSS aberta e vou criar nossa aula 03. Dessa vez, vou criar somente o nosso arquivo HTML e vamos usar o CSS internamente. Abro no navegador. Vou criar uma div e preencher com um texto aleatório e adicionar um identificador a essa nossa tag de container. Agora vamos adicionar uma cor a essa nossa div. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como usamos e como funciona o padding, que é nosso preenchimento interno. Para isso, usamos a propriedade de padding, e nosso valor pode ser tanto em EM quanto em pixels. Vejam em nosso navegador que agora o nosso conteúdo não está mais grudado na borda, mas nós fizemos isso para todos os lados. E caso você queira adicionar somente uma direção, então nós temos outra forma de fazer. Removam o nosso valor do padding, voltem à nossa propriedade padding e vejam que temos outras formas de fazer em apenas um lado da nossa caixa. Se você entende um pouco de inglês, provavelmente já entendeu onde cada direção se encaixa. Se você quiser uma borda interna em cima da nossa div, usamos o padding top. Para a parte de baixo, usamos o padding bottom. Na direita, usamos um padding right. E na esquerda, usamos o padding left. Vejam que agora o nosso padding está bem diferente para cada lado. Agora, eu vou ensinar o margem. O margem funciona exatamente como o padding, mas ele serve para nós criarmos um preenchimento externo ao nosso conteúdo. Vamos adicionar uma margem em todos os lados e vejam que nossa caixa, ela deu um grande espaçamento em toda a sua volta. E para colocar uma margem em cada lado diferente, é bem semelhante ao padding. Para o topo, usamos o margin top. Para a direita, usamos o margin right. Embaixo, usamos o margin bottom. E à esquerda, o margin left. Vejam que agora o nosso espaçamento externo está diferente. Podemos perceber pela parte de cima que está um pouco mais próxima do topo, enquanto dos nossos lados os espaços são maiores. Vou criar aqui mais uma caixa, mais uma div com o ID container2. Adicionar um texto e colocar um span. Dessa vez, eu quero mostrar para vocês o uso da altura e largura. Adicione uma cor de fundo para facilitar a visualização. Vamos colocar nossa altura, que é o height, e nossa largura, que é o width. Vejam que nossa caixa mudou tanto a largura quanto a nossa altura. Vocês podem ver que agora nós temos um espaçamento embaixo, mas não é porque nós adicionamos um padding.
e sim porque nós aumentamos a altura da nossa caixa. Se por acaso você quiser centralizar a nossa div ao meio, nós podemos usar o margem alto. Agora, vamos modificar um pouco a nossa tag span. Na aula anterior, eu falei sobre caixa em linha e caixas em bloco. O nosso span ele tem um comportamento em linha. Então vejam que o seu conteúdo ele continuou sem partir para a parte de baixo. Ele continuou na mesma linha do nosso parágrafo. Coloque uma cor de fundo e vejam ali que só aquele trecho foi alterado e não todo o nosso parágrafo. Agora uma borda e podemos ver o seu contorno. Explicando sobre a propriedade de borda, primeiro nós colocamos o tamanho da nossa borda, que pode ser em pixels ou em EM. A nossa segunda configuração é o tipo de borda, que no caso é Solid, que é esse traçado em volta, todo preenchido. E se por acaso você quiser botar uma cor, na verdade você é obrigado a botar uma cor, senão nem vai chegar a aparecer. Você pode colocar como um último atributo. E antes de finalizar, eu quero mostrar nossa ferramenta de inspecionar. Ela pode ser uma grande aliada sua na hora de entender o margem e o padding. Venham no navegador, apertem com o botão direito e venham em inspecionar. Apertem nessa seta e escolham a nossa primeira div. Vejam que temos uma caixa colorida aqui ao lado. Nós podemos usar ela para vermos o margem, a borda e também o padding. Passando o mouse em cima do centro, nós podemos ver que nosso conteúdo, que é a área de texto, que é a área em texto. Passando sobre a área de padding, podemos enxergar o nosso preenchimento interno. E passando o mouse sobre a margem, nós podemos ver o nosso espaçamento externo. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que tenham entendido melhor com a nossa aula prática sobre o margem e o padding. E eu espero vocês na nossa próxima aula.